Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e vamos começar mais uma aula de matemática Dascalos. Hoje falaremos um pouquinho da trigonometria e como que a gente pode relacioná-la ao triângulo retângulo, ok? A trigonometria ela tem várias aplicações dentro da matemática. Uma das suas aplicações é resolver problemas relacionados a triângulo retângulo. Veremos numa outra aula que ela também pode ser útil para calcular medidas de arcos, relacionada com o ciclo trigonométrico. Podemos trabalhar com funções trigonométricas e muitas outras aplicações que veremos em outros momentos. O objetivo principal da nossa aulinha hoje é falar um pouquinho de como a trigonometria pode ser aplicada ao triângulo retângulo. Galera, vem comigo, ó, a gente sabe que um triângulo retângulo é o triângulo que possui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, a princípio, nós vamos falar da trigonometria exclusivamente do triângulo retângulo. Num outro momento, a gente pode falar um pouquinho da trigonometria para outros tipos de triângulos que não são retângulos. Bom, voltemos ao nosso triângulo retângulo. Pessoas, a gente sabe que o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, nesse caso, o A. E os outros dois lados a gente nomeia de catetos. Então nós temos o cateto C e o cateto B, ok? Além disso, refrescando a memória, a gente sabe que além do ângulo reto, a gente tem outros dois ângulos que a gente chama de agudos, que eles são menores do que 90, ok? Então vamos lá, você tem um ângulo de 90, um ângulo que eu chamei de alfa, um ângulo que eu não chamei de nada, e aqui a gente tem então representado o nosso triângulo retângulo. Normalmente em problemas de geometria, principalmente quando a gente vai usar o teorema de Pitágoras, a gente não precisa especificar quem é cada cateto. Simplesmente lá nos problemas de geometria, eu sei que A é a hipotenusa, B e C são os catetos e pronto, né? Mas aqui para trigonometria, o que acontece? A gente vai ter que dar nomes especiais para esses catetos. Um cateto vai ser chamado de adjacente e o outro vai ser chamado de oposto. Vem comigo, ó. Cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo. Cateto oposto é o cateto que está do lado oposto ao ângulo. Daí o nome cateto adjacente, cateto oposto. A palavra adjacente quer dizer do lado, pertinho. Então por que eu disse que o cateto adjacente é aquele que ajuda a formar o ângulo? Porque justamente é isso que acontece na prática. Volta para o nosso triângulo. Eu marquei o ângulo alfa. O cateto que ajuda a formar o ângulo alfa é o cateto B. Por isso, para o alfa, ele é o cateto adjacente. E o cateto C, que está do lado oposto ao ângulo, é chamado de cateto oposto. Galerinha, presta atenção, ó. Esse nome adjacente e oposto não é uma coisa fixa, ok? O B nem sempre é o cateto adjacente. Isso depende do ângulo que a gente quer analisar. Como eu estou falando do ângulo alfa, e o ângulo alfa está aqui embaixo, ele faz com que o cateto B seja o cateto adjacente. E o cateto C seja o oposto. Se por acaso eu mudo a maneira de pensar, e vou pensar lá no ângulo de cima, aí a gente inverte os papéis. O C passa a ser o adjacente e B passa a ser o oposto. Ok? Mas para a gente brincar na aula de hoje, a gente vai falar do ângulo alfa, ok? Então, para o ângulo alfa, será o cateto B, né? O cateto adjacente será o B. Para o ângulo alfa, será o cateto C, o oposto. Até aí tudo bem? Pessoal, é super importante para a gente conseguir resolver problemas de trigonometria, a gente conseguir reconhecer qual cateto é qual cateto, ok? Então esse é o primeiro passo. Feito isso, a gente pode definir as três principais grandezas da trigonometria,
que a gente nomeia de seno, cosseno e tangente. Então, seno. Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Pessoal, essa é a definição de seno. Então, seno nada mais é do que uma divisão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, eu pegaria o C e dividiria por A. Cosseno é a divisão entre cateto adjacente e hipotenusa. Então, eu pegaria o B e dividiria por A. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Eu pegaria o C, dividiria por B. Então, seno, cosseno e tangente são as três primeiras grandezas, ou não chamemos de grandeza, são as três primeiras razões trigonométricas que a gente define na trigonometria. E finalizando, turma, é muito importante a gente ter na cabeça que trigonometria só faz sentido quando a gente trabalha com ângulos. Se não tiver o ângulo no triângulo, se eu não quiser falar de ângulo, eu não falo de trigonometria. Tanto que na hora de eu representar o seno, o cosseno e a tangente, a gente tem que mencionar o ângulo que a gente está trabalhando. Então, olha lá, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Tá? Digamos que eu só posso desconfiar que um problema pode ser resolvido usando trigonometria se eu tenho ângulos no meu exercício, se eu quero falar de ângulos. Daí até a origem da palavra trigonometria. Tri de 3, que lembra o triângulo, gono de ângulo, metria de medida. Então seria o estudo das medidas dos ângulos de um triângulo. Ok? É claro que a trigonometria não fica resumida só a triângulo. Veremos, em outras ocasiões, que a gente pode aplicar a trigonometria para calcular outras coisas diferentes. Ok? É isso aí, galera. Então, nesta aula, a gente definiu as três primeiras razões trigonométricas e a gente vai aplicar isso em outros momentos. Grande abraço!